Metrópole Entrevista. Então vamos conversar agora com o Adriano Galo. Ele é diretor administrativo da Câmara Municipal e também é funcionário concursado do Tribunal Regional Eleitoral TRE Bahia. Boa tarde, Adriano. Tudo bem? Boa tarde, Chico. Boa tarde aos ouvintes da Metrópole. Aproveito aí para parabenizar a Cristiele pelo seu aniversário. Viu? Deus a abençoe e proteja sempre. Adriano Galo. Galo, muito obrigado por estar aqui conversando com a gente. Tem estado em pauta a questão do voto e do voto impresso para o voto eletrônico, né? O nosso voto atual, o nosso sistema atual de votação. E você teve um papel fundamental aí e muito presente durante essa implantação. Eu queria que você começasse explicando aí para nossos ouvintes como foi que isso se deu aqui na Bahia e como foi sua participação. Eu sou servidor concursado do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, passei no concurso em 1996, que foi o ano em que a urna eletrônica foi utilizada pela primeira vez. Então, tive a oportunidade de participar da implementação da primeira votação utilizando a urna eletrônica aqui em Salvador e em Feira de Santana. Em 96, Chico, o critério utilizado pelo TSE foram as cidades com mais de 200 mil eleitores. Então, no caso da Bahia, Salvador e Feira de Santana tiveram o voto com a urna eletrônica. Salvador apenas no primeiro turno, né, a eleição foi definida no primeiro turno, e Feira de Santana no primeiro e segundo turno. Primeiro turno, eu trabalhei como pioneiro, né, na utilização da urna aqui em Salvador, e no segundo turno eu me desloquei para Feira de Santana. E é importante salientar que, naquele ano, a urna eletrônica ela possuía uma impressora que imprimia o voto. Então, os votos dos eleitores eles eram depositados numa urna plástica que ficava acoplada à urna eletrônica. Aí, diante dos resultados da votação, o Tribunal Superior Eleitoral chegou à conclusão de que não era necessário desprender tantos esforços para a impressão do voto e aboliu essa prática. No ano de 2002, Chico, e demais ouvintes, o TSE cedeu a determinadas pressões e, mais uma vez, o voto ele foi impresso. Dessa vez, a urna ela possuía uma impressora externa com um visor que permitia ao eleitor verificar o voto e confirmar se realmente correspondia ao voto que foi dado por ele, através do terminal de votação. E, mais uma vez, chegou-se à conclusão que o voto, né, era exatamente idêntico àquele que era informado pelo eleitor e, mais uma vez, houve uma desistência de dar prosseguimento à impressão do voto. E agora, depois de tanto tempo, estamos novamente diante aí de pressões para que o voto volte a ser impresso como forma de permitir, posteriormente, a apuração dos votos e se confirmar realmente que a vontade do eleitor ela foi respeitada. Eu, como partícipe de 3 eleições seguidas, né, 96, participei intensamente em Salvador e Feira de Santana. Em 98, eu fui designado pelo TRE para implementar a primeira votação eletrônica no município de Ilhéus. Em 2000, também, em 98, convém salientar que o critério foi ampliado, né, municípios com 40.500 eleitores. Então, houve mais municípios aqui na Bahia e no Brasil que utilizaram a votação eletrônica. E no ano de 2000, a totalidade, 100% dos municípios tiveram os votos captados através da urna eletrônica. Eu fui para Itabuna e tive a oportunidade de fazer eleição eletrônica em 14 municípios do sul da Bahia. E não tivemos nenhum problema. Nesses 25 anos da urna eletrônica, Chico e demais ouvintes da rádio, nunca se provou absolutamente nada que possa comprovar que o voto ele não é seguro. Se fala muita coisa, né, muitos boatos, muitas ilações, mas efetivamente jamais se comprovou
que pudesse realmente se fraudar a urna eletrônica, de maneira que, até que prove o contrário, o voto eletrônico ele é extremamente seguro e garante a vontade da população. Você acha que as auditorias que são realizadas aí e os métodos de segurança aplicados pelo TRE dão essa total garantia de que o voto ali que é dado? Eu não tenho, para mim nunca tive dúvida, eu acho que tanto é que a gente vê os resultados dessas últimas eleições todas e como o povo se movimentou. E você acha que essas auditorias realizadas pelo TRE e a forma de controle do TRE dá garantia total à população para que fique tranquila quanto à votação? O sistema de votação eletrônica ele vai muito além da utilização da urna eletrônica, né? É um sistema complexo que vai desde a preparação das urnas para a votação até a totalização dos votos. E aí é importante informar também que todo ano de eleição o Tribunal Superior Eleitoral possibilita que sejam feitos testes de segurança na urna eletrônica. Então, todos os anos em que ocorre eleição, o TSE abre um período e, naquele período, pessoas com expertise na informática, profissionais que atuam na informática, eles podem participar dessa cerimônia de teste de segurança das urnas eletrônicas. Obviamente que, nesses anos todos, em alguns momentos, porque o ambiente de teste é completamente diferente do ambiente da votação. Então, no ambiente de teste, algumas falhas são identificadas, são informadas ao TSE e, na medida do possível, o TSE busca corrigir essas falhas de segurança. E aí é bom salientar que o ambiente de teste não é o ambiente real. Os hackers, os especialistas em informática, realizam testes de segurança na urna da maneira que desejam fazer. E a realidade no dia da votação é completamente diferente, de maneira que aqueles testes que são realizados nessa cerimônia de teste de segurança não corresponde à realidade do dia da votação. E aí o que é que ocorre? Perto da eleição, existe o que a gente chama de cerimônia de inseminação das urnas eletrônicas. Então, em todos os tribunais regionais eleitorais, cartórios eleitorais espalhados pelo Brasil inteiro, né, durante uma semana, 2 semanas, dependendo do tamanho do eleitorado, da quantidade de urnas eletrônicas, sessões eleitorais que vão ser utilizadas, empregadas nas eleições, se reúne, né, com ampla publicidade, Ministério Público, o juiz eleitoral, os partidos políticos, o cidadão do povo que porventura quiser assistir, e as urnas elas são preparadas para o dia da votação. Então, nessa cerimônia, a urna eletrônica ela recebe o sistema operacional, ela recebe a tabela com os candidatos que vão concorrer naquela eleição e recebe também a tabela com os eleitores que vão votar naquela sessão eleitoral. Feito isso, são feitos testes de segurança e essa urna eletrônica ela é lacrada e só volta a funcionar no dia da votação. Então, a urna eletrônica ela não funciona antes do dia da eleição, na hora marcada. É também um critério de segurança. E também, Chico, poucas pessoas sabem, na véspera da eleição, no Brasil inteiro, os 27 tribunais eleitorais realizam uma cerimônia de sorteio de urnas eletrônicas que vão participar no domingo, né, no dia D, no dia da eleição, de uma cerimônia chamada de auditoria da votação. O que quer dizer isso? Quer dizer que aquelas urnas que foram sorteadas, então ninguém sabia quais eram as urnas, elas foram pegas aleatoriamente, um sorteio realmente até de forma artesanal, com aqueles globos de bingo e tudo mais, e essas urnas, elas dormem, pernoitam na sede dos tribunais para que no dia seguinte elas passem por um teste igual à votação. Então, se simula no domingo com essas urnas que foram sorteadas na véspera a votação. Então, são inseridos ali os votos daqueles eleitores daquela sessão
eleitoral, e no final do dia, às 17 horas, é procedido o encerramento da votação, como se a urna estivesse na sessão eleitoral, com filmagem, né? Câmera filmando a tela do eleitor, câmera filmando o microterminal, câmera filmando o que o eleitor hipotético está digitando ali como voto, e no final do dia o resultado tem que ser exatamente igual a o que foi inserido na urna eletrônica. E nesses anos todos, desde que essa auditoria começou a ser feita, no ano de 2009 para cá, nunca deu um resultado errado. Então, se essa urna que foi sorteada, escolhida aleatoriamente, ela se comporta como deveria se comportar, por que as demais urnas não se comportariam também? E isso aí é uma pergunta que a gente deixa para os descrentes responderem. Galo, a gente sabe que o Brasil é um dos países que mais rápido hoje tem a sua apuração no mundo inteiro, no sistema de votações mais modernos até hoje do mundo, e até que se diga o contrário, mais seguros também. Não é um retrocesso total a gente estar aqui perdendo nosso tempo para poder revalidar o trabalho que foi feito e que é tão bom já aplicado pelo TRE? Positivo. A urna eletrônica, Chico, ela é motivo de orgulho para o Brasil, né? Ela realmente, comprovadamente, ela trouxe inúmeras vantagens para o processo de votação. Não há nada que deponha contra o uso da urna eletrônica, né? A apuração, como você falou, ficou muito mais rápido. No mesmo dia, nós já sabemos o resultado de todas as eleições. Antigamente, quando o voto era manual, né, que chama de processo manual de votação, a apuração levava dias, às vezes até semanas, né? E por conta da possibilidade de recontagem, a cada recontagem o resultado podia ser completamente diferente. Com a urna eletrônica, não. Com a urna eletrônica, no mesmo dia, em questão de horas, nós temos conhecimento do resultado. E a população, muitas vezes, até sabe o resultado antes do próprio Tribunal Eleitoral. Por quê? Porque no final da votação são impressos 5 boletins de urna com o resultado daquela sessão eleitoral. E, atualmente, esses boletins possuem um código QR Code, e o tribunal disponibiliza um sistema de leitura desses boletins de urna que possibilitam uma apuração paralela. Então, os representantes dos partidos políticos, chamados delegados de partidos políticos, eles rapidamente, no momento do encerramento da votação, já têm acesso a uma cópia do boletim de urna e o resultado daquela sessão eleitoral. Então, com esse sistema que o TSE disponibiliza, eles fazem a sua apuração paralela. Então, a celeridade, a rapidez com que o resultado ele é promulgado, ele é realmente impressionante e incomparável com o processo anterior. Galo, muito obrigado. A gente contar com sua essa participação para aqui esclarecer um pouquinho quem ainda tem dúvida quanto ao voto eletrônico, que a gente já tem aqui há muito tempo implantado, e que você participou de perto disso. Muito obrigado, viu, Adriano Galo? Eu que agradeço, Chico, né, a sua audiência aí, e sempre um prazer esclarecer, né? Como servidor, tenho muito orgulho de ser servidor do Tribunal Eleitoral da Bahia, sou servidor há 25 anos, posso testemunhar, né? Trabalhei 6 anos na Secretaria de Informática do Tribunal, participei de diversas ações com o Tribunal Superior Eleitoral para a melhoria do sistema de votação, e né, até o presente momento, como afirmei anteriormente, não há nada que me faça não acreditar na segurança da votação eletrônica. Eu que agradeço pela oportunidade aqui de prestar esses esclarecimentos aqui à sua audiência, né, e estou sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Adriano Galo e Abraão Brito. Verdade, esse negócio dessa cisma do presidente Bolsonaro, Chico, de querer esse voto impresso
Bom, é um negócio, rapaz, sei não, viu? É caranguejo, né? É coisa de caranguejo.